Olá, mulheres raras! É um prazer estar aqui com vocês para mais um devocional. Hoje, no dia 17 de junho. Hoje eu quis fazer de um jeito diferente o devocional, quis fazer em formato de vídeo para gente. Então vamos lá. O devocional do dia de hoje é Apresente-se a Deus. Antes da gente começar, vamos orar, né? Senhor Jesus, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Quero te agradecer por esse espaço, pela Rara, por cada mulher que integra essa comunidade, que a sua palavra, Pai, chegue aos corações, que o seu nome seja engrandecido através desse movimento, através do conteúdo que é divulgado, que nós sejamos um vaso, Pai, um vaso pronto para receber uma porção generosa, Pai, das suas águas vivas na nossa vida. Que o nosso ser possa ser renovado, Pai, que o nosso coração possa estar aberto para receber, Pai, todo renovo, toda direção, Pai, toda exortação, Senhor. Que a cada dia, a gente possa aprender a ir diminuindo para que o Senhor possa crescer, Pai, através da nossa vida. Porque nós sabemos que é nesse lugar que existe a verdadeira liberdade. Nós pedimos, Senhor, fala conosco nessa palavra, traz direcionamento, traz direcionamento, Pai, para todas nós. Em nome de Jesus, amém. Apresente a Deus. Efésios 3,16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com o poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Eu vou repetir. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Então, essa palavra, ela vem alinhada com tudo aquilo que a gente já vinha falando, né? Que a gente falou em um dos últimos devocionais, sem ser o anterior, o antepenúltimo, né? Que a gente colocou. Quando a gente aceita Jesus Cristo, mediante a nossa fé, né? A fé professada, e ele passa a habitar em nós. O seu Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E essa fé, ela não é só uma fé racional. Ela não é só uma fé intelectual. Essa fé, ela não pode ser só isso. Essa fé, ela não pode ser só um conjunto de regras a serem seguidas. Essa fé fala de um relacionamento íntimo com Deus, que escolheu vir como homem, morrer pelos nossos pecados, para fazer de nós um santuário perfeito, lavado através do seu sangue, para que agora o seu Espírito possa habitar em nós. Então, é muito bonito a gente ver que esse Deus escolhe a gente como seu altar. E para isso precisa haver o arrependimento, a confissão dos pecados, para que o Senhor siga habitando no nosso interior, siga renovando, siga apagando as coisas que não provêm dele, as mentiras, as crenças, para que a gente possa ir se aperfeiçoando à imagem que ele sempre sonhou para nós. E essa fé,
A própria palavra diz que a fé sem obras ela é morta. De que adianta a gente dizer que tem fé se no momento que chega o desafio a gente paralisa, ou a gente reclama, ou a gente murmura, ou a gente vai procurar uma pessoa para socorrer a gente, ao invés de, em primeiro lugar, a gente voltar para onde é a fonte de todas as riquezas, que é o Senhor. Então, nosso Deus Pai, ele é também o Deus Criador. E ele é também o Deus de toda riqueza. Seja ela uma riqueza material, seja ela uma riqueza intelectual, seja a riqueza em termos de saúde, é dele que provém isso tudo. Só que nem sempre a gente se lembra que esse Deus, dono de todo o poder, ele está habitando em nós. E já nos deu a autoridade para governar sobre a terra. Isso é bíblico. E a gente esquece de usar isso, essa autoridade que, como filhos, nós já temos, né? Se você vê, né, uma boa metáfora é um filho, né, que tem a casa do pai. Se ele vê um problema, ele tá ali, né, digamos que passando férias naquela casa do pai. Se ele vê um problema na casa daquele pai e ele vê, por exemplo, um funcionário degradando aquele espaço, ele tem autoridade para repreender, porque a autoridade vem do pai para ele. Ele tem a autoridade que o pai deixa para ele para cuidar, para zelar daquele espaço. Então, a mesma coisa somos nós. Nós somos os herdeiros do Senhor, co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós já não somos mais servos. Nós somos irmãos, filhos amados do Senhor. E como co-herdeiros, nós temos a liberdade de exercer essa autoridade que o Pai já nos deu. Então, quantas coisas na nossa vida já estão preparadas, já estão separadas, é do desejo do Pai liberar na nossa vida, e o inimigo atravessa a gente e com uma situação que vai contra ou que é menos do que a gente deseja, mas a gente se conforma, a gente não se apropria desse poder e não toma uma postura ativa para mudar a nossa realidade. Uma postura que vem pela nossa declaração, que vem pelo nosso comportamento, dessa fé que não se restringe às circunstâncias. Eu vou seguir aqui. Você precisa orar para neutralizar toda a força do inimigo contra a sua vida. Por quê, gente? Porque quando a gente ora, a gente agora acessa esse canal direto com o Pai. É a nossa comunicação. Jesus se retirava para orar, para se encher da presença do Senhor. E a gente deve ser os seus imitadores. Devemos buscar essa mesma postura. Porque, como eu sempre tenho dito aqui, e isso ficou muito forte também lá no Cure, o mundo espiritual age sobre o mundo natural através da legalidade, através dos decretos. São decretos. E quando você sintoniza com o Pai e a sua vontade, ela está alinhada com a vontade do Pai, você se apropria do seu poder como filho, de exercer essa autoridade e decretar, governar sobre a terra e decretar o que lhe é justo, a sua realidade ela pode mudar. E o inimigo ele vai tentar a gente.
Ele vai trazer distrações. Ele vai falar no nosso ouvido de que é estranho. Ele vai fazer você se atropelar, se enrolar, para não ter tempo de qualidade com ele. Aí você me diz, eu não consigo escutar o Senhor falar comigo. O Senhor não fala comigo como fala com você. Quanto tempo de qualidade você tem tido com seu Senhor, com seu Pai? Quanto tempo de qualidade você tem com Ele? Nós somos pecadores. É o Espírito do Senhor em nós que nos torna aptos a nos relacionarmos com o Pai. Isso é um exercício. É um exercício da gente ir deixando morrer a carne, para que o Espírito possa moldar o nosso ser, para que nós sejamos receptivos à voz que vem do Senhor. Sabe aquela amiga íntima que você tem, que você não precisa nem falar para ela entender o que você quer, muitas vezes, o que você está pensando. São pequenos sinais, bastam, porque você já conhece ela. Você tem um histórico com ela, você passou tempo de qualidade com ela. Ela te mostrou como ela pensa. Você já entende dos valores dela. Então, quando surge uma situação inesperada, você não precisa muitas vezes de muito para conseguir entender o que ela espera de você naquela situação. Por quê? Você teve tempo de qualidade com ela, então você já a conhece. Vamos seguir. É necessário orar para que a sua vida não esteja sujeita às forças espirituais da maldade. Existe uma guerra espiritual, a gente não pode negar. A natureza do ser humano é má. O pecado surgiu, veio ao mundo através de Adão e Eva, que decidiram, por orgulho, serem detentores do conhecimento do bem e do mal. Isso foi uma traição com Jesus, com o Senhor. Foi uma traição. Então, é, quando a gente não tá, isso é um outro, me veio um outro insight. Quando a gente não busca orar, que essa conversa, que é esse diálogo com o Senhor, a gente se torna suscetível a ser direcionado por outras vozes. Essas outras vozes, vozes da nossa carne, muitas vezes, vozes de outras pessoas, baseada na carne delas, vozes de pessoas também direcionadas pelo mal, que a palavra diz que o inimigo ele está ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, quando a gente se afasta do Pai, a gente fica mais vulnerável. Agora, quando a gente tem uma rotina de oração, uma rotina de comunhão, e a gente está lá buscando a Ele, convidando Ele para o nosso dia, convidando Ele para as nossas decisões, convidando Ele para ser o nosso guia maior, a gente não abre espaço, a gente não abre brecha para ninguém entrar no meio e direcionar a gente por um caminho que não é aquele que Ele já tem para gente. Meu cachorro chegou aqui, que ele quis participar do devocional também. Quando você orar, apresente o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, o seu cliente, o seu patrão para Deus. Então, tudo que é confiado a nós temos uma responsabilidade.
Então, a oração é uma forma de consagração também. Quando você ora, quando você apresenta a Deus, você divide com Ele a responsabilidade para cuidar daquilo, para administrar aquilo da melhor forma, reconhecendo que vem dele toda a sabedoria, vem dele todo o conhecimento, vem dele todo o poder, toda a força. Ele vai em lugares que você não pode ir por essas pessoas. Então, você libera no mundo espiritual e isso manifesta-se no mundo natural a legalidade para o Senhor acompanhar aquelas pessoas que ele confiou a gente, que estão no nosso é, raio de influência, no nosso raio de responsabilidade. Se você colocar tudo e todos diante de Deus, nas mãos dele, toda influência demoníaca e contaminação serão quebrados. Então, isso funciona tanto para aquelas pessoas que é fácil a gente amar, que é prazeroso a gente amar, que a gente quer por perto, tanto aquelas pessoas que é desafiador da gente amar. Por isso que a palavra diz para a gente orar pelo nosso inimigo. Esse é o mais desafiador. Quando você consagra a Deus em oração a vida daquela pessoa que está te perseguindo, você também está decretando no mundo espiritual uma legalidade para mover no mundo natural a ação de Deus sobre a vida daquela pessoa. E essa é a melhor coisa que você pode fazer por ela, pela vida dela e pela sua vida também. Porque, por dois sentidos. Porque você se libera da necessidade de querer controlar tudo. Você se libera do lugar pesado de ter que fazer justiça própria. É você confiando que Deus pode cuidar melhor dessa situação do que você. Próximo ponto. Declare quebrado todo o intento de Satanás contra a sua casa e o mal retrocederá. Eu ouvi uma metáfora no Cury que eu nunca mais na minha vida eu vou esquecer. E ficou muito claro para mim como funciona essa dinâmica de até onde o inimigo pode agir, pode atuar, que era uma coisa que antes talvez ficasse um pouco mais nebulosa para mim. A metáfora é o seguinte: o inimigo só vai, ele é um cachorro, ele só vai, é um cachorro preso na coleira, que só vai até onde Deus permite. Isso é muito forte. O inimigo, ele está debaixo da autoridade do Senhor. E o Senhor, nosso Pai, já decretou que nós temos autoridade para governar as coisas da terra. Mas se você está jogando do outro lado, se você não está cheio da presença, se você tem brechas abertas pelo inimigo, você está no outro time. E como pode haver divisão dentro do próprio time? Você não tem como se posicionar com autoridade. Até porque bem e mal não coabitam o mesmo espaço. Então, se você está em uma vida de pecado, se você está com uma brecha na sua vida, seja da não liberação de um perdão, seja de um hábito que Deus já pediu para você abandonar, seja de um vício, seja de um vício, vício por drogas, mas também um vício de temperamento, de comportamento, que o Senhor já te mostrou que isso está te prejudicando, mas você não abre mão, o seu ego está maior, você não pode lutar contra o inimigo, porque é como se você tivesse sobre o domínio dele. Então, precisamos nos arrepender, precisamos reconhecer que somos completamente dependentes do Senhor para tudo.
Eu não quero mais tomar decisão nenhuma sem consultar o Senhor antes. Então, hoje em dia, tem momentos em que pode parecer até que está demorando, às vezes, para eu tomar uma decisão, mas eu me sinto mais segura demorando mais para decidir sobre algo do que me movimentar para qualquer lugar sem que antes eu tenha recebido a confirmação, a validação de Deus que Ele vai comigo. Eu não vou para lugar nenhum que não seja com o Senhor, em nome de Jesus. E que seja assim na vida de vocês. E aí, isso é muito forte. Declare quebrado todo o intento de Satanás contra a sua casa e o mal retrocederá. Uma vez, numa discussão com meu marido, uma conversa em que eu percebi claramente que o que estava saindo da boca dele não vinha do Senhor, não levava a prosperidade para nossa casa. E na mesma hora eu decretei: está repreendido a ação de Satanás nessa casa. Está repreendido o espaço do mal nessa casa. Essa casa é um ambiente de paz. E a discussão se cessou. E aos poucos a venda foi caindo dos olhos dele e a gente pôde ter a conversa, uma conversa dura, porém necessária, da forma que Deus espera que um casal se relacione. Então você não é refém do que Satanás intenta contra a tua casa. Você deve se posicionar. Então vamos orar, gente? Aqui tem uma oração e eu quero ler com vocês. Jesus amado, apresento-lhe minha casa, o meu trabalho e todas as pessoas que estão ligadas a mim. Declaro por terra toda a influência das trevas, através de pessoas em minha vida. Entrego o meu casamento e peço que nos livre de toda cilada e encantamento. Em nome de Jesus, que toda força espiritual da maldade caia por terra na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Como é bom, como é bom saber que o Senhor deseja se relacionar com a gente e que agora nós não precisamos de ninguém nesse lugar de mediação. Ele habita em nós. E nós precisamos alimentar essa presença através da oração, através de uma conduta zelosa, para que em todas as coisas nós possamos viver debaixo da unção e do poder de Jesus, que já nos fez mais do que vencedores sobre todas as coisas. É isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu espero que essa palavra traga discernimento, traga refrigério, sabedoria na vida de vocês, tá bom? Até o próximo devocional. Tchau, tchau.